Muito bem, gente. Vamos começar aqui a nossa aula. Vamos falar de transformada de Laplace. E nós estamos interessados em fazer uma definição rápida, devido à celeridade do curso, devido a fatores de pandemia. Eu vou tentar ser o mais objetivo possível. Eu espero que isso seja suficiente e possa ajudá-los na sua jornada em direção ao conhecimento. Tá? Hoje nós vamos falar de transformada de Laplace. Transformada de Laplace é uma questão muito importante no âmbito das equações diferenciais, porque a transformada de Laplace ela vai ser um método de você encontrar a solução não homogênea de uma equação diferencial. As transformadas em geral, elas são uma classe de transformações integrais lineares, que a gente diz. Como está escrito nessa equação número 1, você tem aqui um operador, uma transformação, que atua sobre uma função da variável t. E o que essa transformação linear faz? Ela executa uma integral cujo integrando é essa função que vai ser transformada, multiplicada por um kernel, essa função da variável s e da variável t originária. E aí, quando eu faço a integração em t, só sobra a variável s. O que sobra depois da transformação é a função da variável s. Essa é a classe das transformações lineares. O meu K de ST é o kernel ou o núcleo da transformação. Algumas coisas devem ser ditas aqui. Por exemplo, dependendo de como você abordar, você pode encarar que essa solução via transformada é você projetar a sua função, sua equação. Você vai fazer uma projeção dela no espaço das autofunções associadas ao problema, na base das funções características. Tá? Mas isso é outra história. Porque, por exemplo, como é que eu posso dizer isso? No caso da transformada de Laplace, ela é muito boa para a questão quando você tem aquela equação de coeficientes constantes. E aí a gente viu em vídeos anteriores que se você consegue fatorar essa equação pelo método dos operadores, a solução homogênea vai ser uma exponencial cujo argumento vai ser uma das raízes da expressão fatorada do operador vezes a variável x ou t. Basicamente o que a gente vai fazer é isso, a gente vai projetar na base natural da equação diferencial, essas equações geralmente caem nas exponenciais. E quando você faz isso, o ganho que você tem é se livrar de operadores diferenciais e converter tudo a equações algébricas. Tá? É o que as transformadas em geral vão fazer, transformada de Laplace, Fourier, transformada de Kantorovich, Lebedev, tudo isso vai cair nesse escopo. Tá? Então, uma transformada, se você for discutir a grosso modo e for falar de uma transformada numa linguagem popular, a transformada ela inverte uma equação diferencial. Ela converte a equação diferencial. As integrais, elas servem, o teorema fundamental do cálculo, a integral desfaz o que uma derivada faz. Então, se eu tenho uma transformação integral, ela vai desconstruir derivadas. Tá? E é basicamente isso que as transformadas vão fazer. Bom, existem várias transformadas por aí, mas o que a gente vai estudar hoje é especificamente a transformada de Laplace. Tá bom? Observe que aqui está de menos infinito a mais infinito. Isso é só uma maneira de você falar que você vai pegar todo o domínio da função. Se a função estiver definida de zero em diante, como vai ser no caso da transformada de Laplace, essa integral vai ser de zero a infinito. Então, pela definição 1, vamos considerar o seguinte. Considere uma função f de t que foi definida para t maior que zero. Essa é uma variável que pode ser real ou complexa. Não estou interessado nisso agora. A transformada em Laplace de f de t vai ser essa operação linear aqui, cujo operador eu represento pela letra L. Quando ele atua sobre uma função da variável t, ele vai converter ela a uma função da variável s, e aí a transformação, a expressão funcional da transformação é essa. Integral de zero ao infinito de e elevado a menos s vezes t, vezes f de t, dt. E isso aqui tem que ser menor que o infinito. Estou dizendo que isso aqui deve ser uma integral que ela não diverge, tá bom? Existem as condições para isso acontecer. E ela não pode divergir para qualquer valor de s. Tá?
Observem que para a transformada de Laplace, o kernel, ou o núcleo da transformação, é essa exponencial aqui, e elevado a menos st. Como o meu s ele pode ser real ou complexo, isso aqui pode ter... Isso aqui pode ser um número real ou complexo. Tá? Observem que isso aqui, sendo real ou complexo, são autofunções associadas a equações cujos coeficientes são constantes, equações lineares, equações diferenciais lineares de coeficientes constantes. Tá bom? Em seguida, a próxima definição nos diz o seguinte: para que uma função possua a transformada de Laplace, essa função deve ser de ordem exponencial. A grosso modo, falando assim muito rapidamente, eu dizer que a função é de ordem exponencial, eu estou dizendo que nos infinitos ela não vai crescer mais rápido que a exponencial. Isso é importante por causa da questão da convergência na integral que define a transformada de Laplace. Tá bom? Como exemplos de funções de ordem exponencial, a gente pode ter, por exemplo, essa função aqui, t elevado a n, função potência, né? Então, como é que a gente calcula isso? A gente multiplica essa função aqui, ó, pelo nosso kernel da transformada de Laplace. E aí eu vou calcular esse limite. Fica mais fácil eu fazer baixar o e elevado a menos bt, vai ficar e elevado a b vezes t. E aí, para calcular esse limite, derivada em determinação, eu posso aplicar sucessivas vezes a regra de L'Hopital. Se eu fizer isso, eu vou derivar n vezes, porque eu sei que se eu derivar n vezes, esse polinômio de ordem n vai desaparecer, vai virar uma constante. Esse d elevado a n é um operador linear que define a derivada de ordem n. Aqui embaixo é a mesma coisa. Isso aqui é a regra de L'Hopital. Se eu derivar n vezes aqui, obviamente, a primeira vez vai cair n, a segunda vai cair n menos 1, a segunda n menos 2, e por aí vai até chegar em 2 e 1. Se eu derivar n vezes esse polinômio, vai me dar um n fatorial. Aqui embaixo, toda vez que eu derivar, vai cair o b. B. E ele vai caindo. Ele vai cair n vezes, mas a exponencial persiste. Quando eu executo esse cálculo e aplico o limite, aqui embaixo vai ficar e elevado ao infinito, dá zero. É finito. Então, quer dizer, esse integrando aqui da transformada de Laplace, no caso dessa função t elevado a n, no infinito ele vai a zero. Então, eu tenho uma função de ordem exponencial. Então, essa função ela tem transformada de Laplace, como a gente vai ver lá na frente. Outros dois exemplos são a função e elevado a n vezes t. Mais uma vez, pego o integrando da transformada de Laplace e calculo o limite. Eu posso tentar fazer essa divisão aqui, eu fiz para a gente ver, enxergar de uma outra forma, mas ela não foi muito frutífera. Fica mais fácil mesmo eu colocar o t em evidência, que foi o que eu fiz aqui. Porque eu tenho em evidência, então eu tenho n menos b. Esse b não é o mesmo s, tá? Ele pode ser um outro número qualquer, tá bom? Mas no fundo é o kernel da transformada de Laplace. Então, o que vai acontecer? Quando eu agito essa expressão e calculo o limite para o t ir para o infinito, isso aqui só vai dar zero se meu n for menor que o b. Tá? Então esse número tem que ser menor do que esse parâmetro b que lá na frente eu chamei de s. Tá bom? Se isso acontecer, no infinito, o integrando da transformada de Laplace para essa função vai a zero. Então ela é de ordem exponencial. Tá? Mas somente se o n for menor do que b. Por quê? Porque aí vai ficar um número negativo aqui na frente, vai ficar infinito, vai ficar e elevado a menos infinito e vai dar zero. Se o n for maior do que b, vai ficar e elevado a infinito, vai ser infinito, ela diverge. Tá bom? O outro caso interessante é o seno. Seno de nt. Vamos botar esse n por simplicidade. Você pega o integrando da transformada de Laplace para esse caso, calcula o devido limite no infinito, você tem e
elevado a menos infinito. Isso aqui vai dar zero, obviamente. Só que você vai ter seno de infinito. Lembrem-se que o seno tem valor máximo em 1 e o mínimo em menos 1. Então é uma função limitada. Quem vai comandar o resultado vai ser a exponencial. E elevado a menos infinito vai ser 1 sobre e elevado a infinito, que vai dar 1 sobre infinito, que vai dar zero. Então, seno também é de ordem exponencial. Tá bom? Assim como o cosseno, vai cair no mesmo caso. Um outro caso interessante, que não é de ordem exponencial, é se você tiver e elevado a t ao quadrado. Quando você calcula esse limite do integrando da transformada de Laplace para essa função, para t tendendo ao infinito, você vai ver que vai divergir, não tem jeito. Coloquei o t em evidência, t menos b não importa quem seja o b aqui, tá? O que importa é que você tem infinito aqui, quando substitui o limite, infinito menos b continua sendo infinito, infinito vezes infinito é infinito, vai ficar e elevado a infinito, que é infinito. Acabou, diverge. Então essa função ela não é uma função de ordem exponencial, tá? E se você tiver a gaussiana? Isso aqui é uma função gaussiana. Ela é? Deixo para vocês aí a pergunta, tá bom? Vocês respondem. Dito isso, essa breve apresentação, a gente vai sair calculando então a transformada de Laplace das funções elementares, tá? As funções mais comuns, mais simples, mais fáceis de calcular, elas são importantes. Então, por exemplo, a função constante, aquela reta bonitinha, né? Para todo valor de t, eu tenho uma constante c. Então, tem esse negócio aqui, ó. Fez um t aqui. Então, ela tem tudo isso aqui. Então, é o tempo todo constante, tá? Para esse tipo de função, você aplica a definição da transformada de Laplace. Então, a transformada de Laplace da constante vai ser uma função da variável s, é igual à integral da constante e elevado a menos st dt. Constante sai da integral tranquilamente, você vai calcular essa integral aqui, ó. A integral da exponencial é tabelada, né? Se você já estava aqui, essa integral vai ser esse cara que está aqui dividido pela derivada do argumento da função, que vai ser então e elevado a menos st sobre menos s, variando de 0 a infinito. Se eu inverter os limites de integração, eu me livro do sinal negativo. Foi o que eu fiz aqui. Então fica c sobre s, e elevado a zero, que é 1, e elevado a menos infinito, que dá zero. Como resultado dessa integral, eu tenho c sobre s. Então a expressão 9 me diz que a transformada de Laplace da constante c é c sobre s. Beleza? Transformada de Laplace da função exponencial. f de t igual a e elevado a alfa t. E aí? Bom, aplica a definição. Transformada de Laplace de e elevado a alfa t igual a uma função da variável s igual integral de 0 a infinito e elevado a alfa t vezes e elevado a menos st dt. Conserva a base, somos expoentes, coloca o t em evidência. Então você tem a integral de 0 ao infinito de e elevado a alfa menos s que multiplica t dt. Essa integral é fácil de resolver. Vai ser e elevado a alfa menos s que multiplica t dividido por alfa menos s. De 0 a infinito. Quando você substitui os valores, faz as operações, observem que o teu s tem que ser maior do que alfa, porque senão diverge. Tá? Preciso que o teu s seja maior que alfa. Se isso acontecer, essa subtração é um número negativo, e aqui você vai ter e elevado a menos infinito. Tá bom? Menos e elevado a zero, que é 1. Esse cara aqui é 0 desaparece, vai ficar menos alfa menos s. Se eu inverter, ficar s menos alfa, o negativo de cima desaparece. Então está aqui. 1 sobre s menos alfa. Essa é a transformada de Laplace da função exponencial de argumento alfa vezes t. Tá?
Uma outra questão interessante, uma outra função importante, é a função seno. A função seno de αt. Então eu vou calcular a transformada de Laplace do seno de α vezes t. Vai ser a integral de 0 a infinito e elevado a menos st, seno de αt dt. Tenho que lembrar, pela fórmula de Euler, que e elevado a iαt é igual a cosseno de αt mais i seno de αt. Isso significa que o seno de αt é a parte imaginária de e elevado a iαt. É a parte que está multiplicada por i. Então eu posso escrever assim, ó, seno de αt é a parte imaginária de e elevado a iαt. Essa operação de tomar um número imaginário, ela é uma operação linear, tá? Assim como a integral. Estou presumindo que esse cara aqui ele não é um número imaginário, o S não é imaginário. Com isso, eu posso tirar em evidência, né? Eu tomar a parte imaginária somente de e elevado a iαt, vai ser a mesma coisa que eu tomar a parte imaginária da integral como um todo, então eu calculo a integral. Conservo a base, somos expoentes, coloco o t em evidência e faço o meu cálculo normalmente. Lembrando que no final eu tenho que tirar a parte imaginária do resultado desta integral. Quando eu faço isso, eu tenho e, a parte imaginária, de e elevado a iα menos s, que multiplica t, dividido por iα menos s, variando de 0 ao infinito. A função exponencial ela é de ordem exponencial. A exponencial imaginária é de ordem exponencial. Eu estou dizendo para vocês que o que vai significar para a gente é que esse termo aqui, ó, quando eu multiplicar por infinito, vai dar zero. Tá? Mais uma vez, eu poderia até argumentar que S, como posso dizer, o módulo de S é maior do que o módulo de α. Isso também ajuda a levar a desaparecer esse termo aqui e dar zero. Então vai me sobrar menos 1 sobre iαs. Se eu jogo o sinal para baixo, ajeito bonitinho, vai ficar somente a parte imaginária de 1 sobre s menos i vezes α. E aí agora eu preciso ajeitar essa expressão para eu ser capaz de enxergar a parte imaginária dela. Eu não estou vendo aqui. Tenho que fazer ela aparecer com o formato A mais BI, os números complexos que a gente aprende na forma algébrica. Quando a gente faz isso, bom, eu pego essa expressão, multiplico em cima e embaixo pelo conjugado, porque se eu fizer isso, eu tenho um número complexo multiplicado pelo seu conjugado é o seu módulo. Tá? Isso aqui é imediato. Aqui em cima fica S mais Iα. E agora eu posso quebrar na forma A, que é S sobre S ao quadrado mais α ao quadrado, mais B vezes I. O B é α sobre S ao quadrado mais α ao quadrado. Então, essa aqui é a parte imaginária. Então, transformada de Laplace do seno de αt é a parte imaginária de 1 sobre S menos Iα, e é justamente α sobre S ao quadrado mais α ao quadrado, como é dado na expressão 14. Analogamente, se eu partir do mesmo raciocínio, a transformada de Laplace do cosseno de αt vai ser a parte real desta mesma expressão, S menos Iα. A parte real dessa expressão está aqui na expressão 13. Ó. A parte real de 1 sobre S menos Iα está aqui. Ó. É S sobre S ao quadrado mais α ao quadrado. Então, expressão 15, você tem a transformada de Laplace do cosseno. Tudo bem? E por aí vai. Você pode fazer essa brincadeira direto. Bom, transformada de Laplace da função potência. Vamos calcular. A gente não calculou ainda agora. Vamos calcular a transformada de Laplace da função potência. A gente viu se ela era de ordem exponencial, concluiu um x5. Então vamos lá. Transformada de Laplace de t elevado a n é igual à integral de 0 ao infinito e elevado a menos st, t elevado a n dt. Para resolver, eu vou lançar a mão da integração por partes, tá? Chamando de u o meu t elevado a n, então du é n t elevado a n menos 1 dt. Beleza?
O meu dv é e elevado a menos st dt. Se o meu dv é isso, o meu v é e elevado a menos st sobre menos s. Então eu faço a minha transformada de Laplace de t elevado a n, ela vai ser igual u vezes v, u vezes v, aqui, de 0 ao infinito, mais, quer dizer, menos, a integral de v du. Menos a integral de v du, tem esse menos aqui, com menos da integração por partes, vira mais. Esse n vem do du, vai para fora. Esse s passou positivo, cancelou o sinal, ficou aqui embaixo. E aí me sobrou e elevado a menos st, multiplica t elevado a n menos 1 dt. Esse termo bem aqui, como t elevado a n é de ordem exponencial, quando eu substituir no infinito vai dar zero. Quando eu substituir o zero, ele vai multiplicar bem aqui e vai dar zero também. Então esse termo ele é imediatamente cancelado. Tá? Essa outra integral, se você olhar pela definição de transformada de Laplace, ela é a transformada de Laplace de t n menos 1. Tá? T elevado a n menos 1. Então eu vou guardar isso aqui. Eu vou pegar então, eu vou analisar. Quer dizer, se eu fizer a transformada de Laplace de t elevado a n, ela me dá como resposta esse n sobre s e vira multiplicada pela transformada de t elevado a n menos 1. Bom, ela está me dando uma mensagem bem clara. Ela vai pegar esse n, joga para frente, dividido por s, e aqui fica t elevado a n menos 1. Uma coisa parecida com a regra de derivação. Então, se eu pegar a transformada de Laplace de t elevado a n menos 1, ela tem que multiplicar n menos 1 dividido por s, vezes a transformada de Laplace de t elevado a n menos 2. Tá? Percebe o nuance? Então, se eu pegar essa transformada aqui por sua vez, se eu fizer ela vai ter que me dar n menos 2 sobre s, transformada de Laplace de t elevado a n menos 3. Se eu fizer isso repetidas vezes, eu vou chegar na transformada de Laplace de t elevado a zero, que é a transformada de Laplace de 1, que a gente viu ainda agora, que é pela regra da transformada de Laplace da constante, é a constante sobre s, no caso vai ser 1 sobre s. Então eu posso substituir essa transformada bem aqui por essa transformada bem aqui por essa, e vou jogando uma dentro da outra até chegar na última. E quando eu faço isso, eu observo de imediato que a transformada de Laplace de t elevado a n, ela é n fatorial, porque aqui vai formar naturalmente um n fatorial, sobre s elevado a n mais 1. Tá? Então, é simples. Né? Parece que, inclusive, se você for olhar, tinha que aparecer alguma coisa aqui desse tipo de fatorial, porque isso aqui é muito parecido com a função gama. Né? Basta você olhar a definição da função gama, isso aqui está muito parecido com a função gama. Então tinha que aparecer um fatorial aqui mesmo. Então você tem aqui a função de Heaviside, uma outra função que é importante. Né? Ela é uma função que ela liga e desliga, digamos, um certo pulso, um certo comportamento a partir do ponto A. Tá bom? Então a Heaviside de A, o HA de t, ela está aqui dizendo que é uma função da variável t que ela vale 1 para t maior do que A, mas para t menor do que A ela é 0. Então A é o ponto de ligar. É um desligue e desligue, tá bom? É um filtro. Basicamente serve como um filtro, numa linguagem matemática. Na linguagem da engenharia o pessoal gosta de usar outros termos. Mas enfim. Você pegar a transformada de Laplace, a função de Heaviside, então você integral de 0 ao infinito, de e elevado a menos st, que multiplica h de t dt. Esse cara aqui, ó, esse integrando todinho é 0 até chegar em a. Por quê? Porque a função de Heaviside é 0 até lá. O efeito que isso vai acontecer, ela vai mudar o limite de integração. Ao invés de ser a partir de 0, vai ser a partir de a, que é a partir da onde você tem uma área efetiva para calcular alguma coisa. Tá? E aí, nesse intervalo de a ao infinito, a Heaviside vale 1, então, sumiu daqui. Você executa essa integral. Você executando essa integral, como a gente já fez ainda agora,
ela vai dar e elevado a menos st sobre menos s, variando de a ao infinito. Execute essas substituições devidas e você vai ver que a transformada de Laplace da função de Heaviside de a, ela é e elevado a menos as sobre s, como está na expressão 20. Uma outra expressão importante, uma outra função importante é a delta de Dirac. A delta de Dirac tem várias representações, tem várias interpretações. Eu gosto de dizer que ela é um filtro, tá? A gente vai falar da propriedade de filtragem. Ela é um pulso também, ela é unidade de pulso. Ela é um pulso unitário, tá bom? Como é que eu posso te dizer? Bom, ela vai ao infinito em t igual a t0 e ela é zero para qualquer outro caso. Uma representação dela seria isso aqui. Ela é zero em todo o espaço do intervalo, mas quando chega em t0 ela dá um pulso vertical. Tá? A integral dela é igual a 1, beleza, mas o que eu estou interessado aqui agora mesmo é que se você tiver uma integral de uma função g de t, a delta de t menos t0 dt, o resultado dessa integral ela vai ser a função g calculada em t0. Só isso. Essa propriedade nós chamamos de propriedade de filtro. Tá? Ela pega a função que ela está multiplicando e a calcula em t0. Esse é o resultado desta integral. Então, se eu aplicar a transformada de Laplace na delta de Dirac, eu vou ter a integral de 0 ao infinito, e elevado a menos st, delta de t menos t0 dt, ela vai pegar essa função e elevado a menos st e calcular em t0. Está aqui. Propriedade de filtragem. Essa é a transformada de Laplace da tua delta de Dirac. Tá bom? Falando então desses exemplos principais, a gente pode então discutir a questão das propriedades da transformada de Laplace. A primeira delas é a linearidade. A transformada de Laplace ela é basicamente uma integral, então ela vai desfrutar de todas as propriedades que uma integral tem. Tá bom? Então, é natural que ela tenha a linearidade. Quer dizer, a transformada de Laplace de um alfa vezes f de t mais um beta vezes g de t é igual a alfa, a transformada de Laplace de f de t, mais beta, a transformada de Laplace de g de t. Certo? Existe essa outra propriedade do deslocamento do argumento da transformada. Se você fizer, por exemplo, a transformada de e elevado a um a vezes t, que multiplica f de t, você vai ser a transformada deslocada para a direita na posição a. Tá bom? Olha assim, ó. Isso pode ser útil mais na frente, né? De repente. Então, calcula a transformada desse cara aqui na definição. Se você calcular a transformada desse cara aqui na definição, vai ser a integral de 0 ao infinito, e elevado a menos st, at, f de t dt. Junta esses dois aqui. Se eu juntar colocando menos em evidência, isso aqui, essa expressão, ela é idêntica à definição de transformada, só que agora, ao invés de eu ter somente o s, eu tenho o s menos a. E era esse cara aqui que multiplica o t, que era o argumento da transformada, que a transformada é um f de s. Só que agora tem s menos a, então vai ser um f de s menos a. Tá? Você desloca o centro da transformada, tá bom? Transformada da derivada é uma das mais importantes das propriedades, porque é ela que a gente vai usar para resolver equações diferenciais ordinárias. Tá? Então, veja. Considere que a gente está calculando a transformada de Laplace da primeira derivada. Então, pela definição, isso vai ser a integral de 0 ao infinito de e elevado a menos st, f' de t dt. Calcula por partes. Então, aqui, ó, u dv, uv menos a integral de v du. Se eu fizesse menos a integral de v du, vai aparecer um mais aqui na frente, porque quando eu derivar aqui, vem o menos s, e aí ele pega o menos que já estava aqui da integração por partes. Tá? Observem que aqui esse termo vai dar zero, né? Ele desaparece porque no infinito a exponencial vai zerar todo mundo, e em zero esse cara aqui vai zerar todo mundo. Aliás, não, mito, desculpa.
Em 0 não vai desaparecer. No infinito essa integral desaparece, ela mata todo mundo. E em 0, essa exponencial vira 1. E aqui você vai ter o f de 0, que é o que aparece bem aqui, né? Da condição inicial. Beleza? Então, quer dizer, transformada de Laplace da primeira derivada, caiu um S aqui. E aí vira a transformada de Laplace da função sem derivada. Eu baixei em uma unidade a ordem da derivada, multiplicada por S, essa transformada, é claro, menos o F0. Tá bom? Guarda essa expressão 24 para a gente tentar generalizar depois. Para fazer a transformada da segunda derivada, se eu faço a transformada da segunda derivada, o que vai me acontecer é justamente o seguinte. Integral de 0 ao infinito, e elevado a menos st, f duas linhas de t dt. Se eu fizer por partes, vai dar f' de t, e elevado a menos st, de 0 ao infinito, mais, do mesmo jeito que aconteceu com cancelamentos de sinais, derivações e tal, vai aparecer esse mais s aqui, integral de 0 ao infinito, f' de t, e elevado a menos st, dt. No infinito, isso aqui desaparece, vai sobrar apenas o f' calculado em 0. Em 0 esse termo aqui vira 1, essa exponencial vira 1. E esse cara bem aqui ó, é a definição da transformada de Laplace da primeira derivada. Então o que sobrou? Transformada de Laplace da segunda derivada é igual a S, a transformada de Laplace da primeira derivada, menos f' em 0. Olha só o padrão se apresentando. Aqui na 24, transformada de Laplace da primeira derivada é igual a S, transformada de Laplace sem derivada, menos a função sem derivada calculada em 0. Transformada de Laplace da segunda derivada, aqui na expressão 25, ela é S, transformada de Laplace da primeira derivada, menos primeira derivada calculada em 0. Tá? Para sacramentar, vamos calcular para a terceira derivada. Quando você faz o mesmo cálculo, com os mesmos cânones, faz com o mesmo raciocínio, vai aparecer a mesma coisa. O único termo que sobrevive aqui é a segunda derivada calculada em 0. Aqui aparece S, e aqui é a definição da transformada de Laplace da segunda derivada, multiplicada por S. Então quer dizer, na 26, transformada de Laplace da terceira derivada é igual a S, transformada de Laplace da segunda derivada, menos segunda derivada calculada em 0. Você pode generalizar, usa essas últimas expressões para generalizar e colocar tudo em termos da transformada de Laplace em si, e não nas suas derivadas. Geralmente o que a gente vai procurar é a transformada, não a transformada de derivada. Se você fizer isso, a transformada de Laplace de uma função, transformada de Laplace da derivada de ordem n de f de t vai ser igual a 1s elevado a n, transformada de Laplace da tua função f de t, menos s elevado a n menos 1, função calculada em 0, menos s elevado a n menos 2, primeira derivada da função calculada em 0, teria aqui menos s elevado a menos 3, multiplicando a derivada segunda da função calculada em 0 e por aí vai. Então, se eu tenho uma derivada de ordem n, esse termo aqui, calculado em 0, morre na derivada de ordem n menos 1. Tá? Então, essa expressão generaliza a transformada da derivada. Tudo bem? E aí você pode utilizar para resolver DOs, como nesse exemplo que a gente vai fazer agora. Eu vou usar a transformada para resolver uma equação diferencial ordinária. E a equação diferencial ordinária que eu tenho para vocês aqui é essa. y 3 linhas mais 4y 2 linhas mais 3y' é igual a 8e elevado a x. E aí eu tenho aqui os valores iniciais que são dados para a gente. Y em 0, a função em 0 é igual a 4, a primeira derivada em 0 é igual a menos 3, a segunda derivada em 0 é igual a 11. Como é que eu resolvo isso aqui via transformada de Laplace? Eu aplico a transformada de Laplace na expressão inteira, tá? Na equação diferencial inteira. Como a transformada é uma operação linear, então eu posso fazer a distributiva.
Quando eu faço a distributiva, as constantes podem sair da transformada livremente, transformada em integral. E para cada um desses aqui, ó, individualmente, eu aplico a fórmula da transformada da derivada. Para esse primeiro termo, por exemplo, a transformada de Laplace da terceira derivada, ela envolve s ao cubo transformada menos, eu chamei de yzão, y maiúsculo, a transformada, tá? Para economizar espaço. Menos s ao quadrado, a função calculada em zero, menos s, a função, a derivada primeira da função calculada em zero, menos a derivada segunda calculada em zero. Isso aqui foi relativo a essa transformada. Agora, 4 vezes a transformada da segunda derivada. Então, s ao quadrado e y, que é a transformada chamada de y, menos s, a função calculada em zero, menos a primeira derivada da função calculada em zero. Você vai só diminuindo, ó. 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. Entendeu? Então fica ligado. Tá? Aí sempre começa aqui, ó. Transformada, função, primeira derivada, segunda. O que não é transformada, calculada em zero. Tá? 3 vezes a transformada primeira. Então, 3 vezes S, a transformada, menos a primeira derivada. Tá? Aqui é a primeira derivada, aqui é a função, tá? Aqui é a função, aqui tá, não tem um errinho, mas tá tudo certo. Bom? Então vamos lá. Isso tudo deve ser igual à transformada 8 vezes a transformada de E elevado a x. Essa transformada aqui a gente já calculou. Meu alfa é igual a 1. Isso aqui tem que ser 1 sobre S menos alfa. Meu alfa aqui é igual então, a 1 sobre S menos 1. Se você substituir os valores, aqui eu chamei de F, tá? F', F2'. Mas na verdade, ó, isso aqui é F, isso aqui é F', isso aqui é F2', tá bom? Substitua os valores aqui dentro e conserte, e organize a expressão, você vai conseguir isolar o y maiúsculo multiplicado por s ao cubo, mais 4s ao quadrado, mais 3s. Isso tudo deve ser igual ao meu 8 sobre s menos 1. E todo mundo que não estava multiplicando o y maiúsculo, eu joguei para o outro lado. Sobrou 4s ao quadrado, mais 13s, mais 11. Eu também posso pegar esse lado aqui, ó, que está multiplicado por y, igual, né? Só organizei aqui. Já coloquei um s em evidência, aí fica s que multiplica s ao quadrado, mais 4s, mais 3, que multiplica y. Faço isso porque fica mais fácil de fatorar. Eu preciso fatorar essa expressão no final, porque eu vou ter que trabalhar com frações parciais, e já vou dizer por quê. Bom, antes de eu isolar o y, aqui eu faço duas coisas. Eu transformo isso aqui, primeiro, numa fração só, tá? Multiplico essa expressão de cima, essa expressão aqui, esses termos, em cima e embaixo, por S menos 1. Você vai conseguir unificar todo mundo com o mesmo denominador aqui. E depois eu passo esse resto para baixo dividindo, né? Mas antes de fazer isso, eu fatoro esse polinômio. Esse polinômio aqui, ó, s ao quadrado mais 4s mais 3, as raízes dele são menos 1 e menos 3. Então ficaria s menos menos 1, vai ficar s mais 1. S menos menos 3, fica s mais 3. Então, s mais 1 vezes s mais 3 é a forma fatorada desse polinômio s ao quadrado mais 4s mais 3, tá bom? O meu s mais 1 já estava ali, eu já organizei, né, antes de passar para o outro lado. Você vai conseguir isolar a tua transformada de Laplace nesse formato bem aqui. Você identifica quem são os termos que você multiplicou. Então, tem S, S menos 1, S mais 1, S mais 3. Por enquanto, tu não mexe nesse cara aqui de cima, no numerador. O que importa é que se você identificou esses fatores de baixo, você consegue quebrar essa fração em frações parciais. Vou ter uma constante, algum valor sobre S, mais algum valor sobre o valor que eu chamei de B, sobre S menos 1, mais algum valor que eu chamei de C sobre S mais 1,
mais algum valor que eu dei de D sobre S mais 3. E aí eu vou atrás de quem é, eu vou atrás dos termos A, B, C e D, porque assim eu consigo fazer o trabalho reverso, identificar qual função se transforma via Laplace nessas expressões, faço a transformada inversa e resolvo tudo. Isso dá trabalho. Eu vou pegar essa expressão aqui. Eu sei que ela deve ser escrita dessa forma, então eu vou fazer... Eu sei que para isso acontecer, eu tenho que escrever dessa forma, é a técnica das funções parciais. Então, para fazer isso, eu tenho que transformar isso aqui tudo de novo num único numerador. Se eu fizer isso, através dos MMCs, eu consigo ver quem é que deve multiplicar o A, quem deve multiplicar o B, quem deve multiplicar o C, quem deve multiplicar o D. Isso aqui dá trabalho um pouquinho, mas é só você fazer com calma. Depois de tu fazer todo esse cálculo bonitinho e colocar os polinômios, e colocar as potências de S em evidência, você vai ser capaz de comparar. Então tem que ter um pouco da visão além do alcance aqui, tá? Fazer com calma. Quando você fizer isso, você vai poder escrever aqui, ó, conjunto de constantes polinômio S elevado ao cubo, conjunto de uma relação entre as constantes aqui, S ao quadrado, da relação aqui vezes S, da relação igual a 3. Então, você olha aqui, compara os polinômios dos dois lados, você vê imediatamente que 3 é igual a 3 alto, é A igual a 1. Ótimo. Se o A é igual a 1, pega esse cara bem aqui, já substitui. O A é igual a 1, mais B, mais C, mais D. Isso multiplica o S ao cubo. O que multiplica o S ao cubo do outro lado? É 4. Isso aqui tudo deve ser igual a 4. Você conclui daqui que B mais C mais D é igual a 3. Tá? E aí, você vê aqui que 3 vezes A mais 4 vezes B mais 2 vezes C deve ser igual a 9. Substitui aqui, faz as devidas operações, você conclui que 4B mais 2C é igual a 6. Marquei aqui, guarda que eu vou usar ela. Depois eu pego essa última aqui, o meu A é igual a 1, então fica menos 1 mais 3B menos 3C menos D. Se multiplica o S, isso aqui deve ser igual a menos 2, está aqui. Faz as devidas operações, você tem 3B menos 3C menos D igual a menos 1. Pega esse cara aqui de cima e esse de baixo, subtrai soma uma com a outra, porque você cancela o D, e aí sobra 4B menos 2C igual a 2. Então eu vou usar essa e essa para fazer um sistema linear. Tá? Quando eu resolver o sistema linear, eu vou concluir que o meu B é igual a 1, o meu C é igual a 1 e o D só pode ser igual a 1. Então, A é igual a 1, B é igual a 1, C é igual a 1, D é igual a 1. Isso significa que a minha transformada, escrita na forma fatorada, ela é 1 sobre S mais 1 sobre S menos 1, mais 1 sobre S mais 1, mais 1 sobre S mais 3. Tá? Se essa aqui é a transformada da minha função f de t, que é a solução da minha DO, então se eu conseguisse pegar a transformada inversa, a que desfaz a transformada, ela seria então capaz de me fornecer a função que eu procuro. Quer dizer, ao invés de eu resolver e encontrar f de t, eu encontrei a transformada dela. Transformada da função que satisfaz a minha DO. Depois de estar transformada bonitinha e tal, com os termos devidamente separados, então eu posso aplicar a transformada inversa e consultar uma tabela de transformadas para verificar quem deve ser a transformada associada para eu encontrar a minha função. Oh, como assim? Bom, a minha função f de t, que é a solução da minha DO, ela deve ser uma função que é dada pela transformada reversa, transformada inversa da transformada de Laplace. A transformada inversa, ela goza das propriedades de linearidade transformada direta. Então vai ser a transformada de 1 sobre S, mais a transformada de 1 sobre S menos 1, transformada de 1 sobre S mais 1,
e a de 1 sobre S mais 3. Só que eu vou pegar a transformada reversa, significa que eu vou atrás das funções cuja transformada dá esse valor. Eu vou atrás da função cuja transformada de Laplace dá 1 sobre S. Vai ser aqui a função cuja transformada de Laplace é 1 sobre S menos 1. Aqui, a função cuja transformada de Laplace é 1 sobre S mais 1, mais a função cuja transformada de Laplace é S mais 3. Se você lembrar que a transformada da exponencial era 1 sobre S menos alfa, exponencial e elevado a alfa t, você vai ver aqui que 1 sobre S acontece quando o teu alfa é 0. Então aqui, a transformada reversa de 1 sobre S, ela é 1. Tá? A transformada reversa de 1 sobre S menos 1 é E elevado a X. A transformada reversa de 1 sobre S mais 1 é E elevado a menos X. E aqui, da mesma forma, a transformada reversa de 1 sobre S mais 3 é E elevado a menos 3x. Então, a minha solução procurada ela vai ser 1 mais E elevado a x, mais E elevado a menos x, mais E elevado a menos 3x. Essa é a solução da minha EDO original, dada via transformada de Laplace. Espero que tenham gostado e até!